Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Inscreva-se agora mesmo, conheça também os meus preparatórios, inclusive da VUNESP. Vai fazer concurso dessa banca? Vai fazer concurso do TJ de São Paulo? Acesse agora o site e conheça o meu curso de português específico para esse certame. Questão VUNESP do TJ de São Paulo. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com. Então aqui você já consegue identificar na primeira passagem, propuser, será que eu falaria quem se propor ou quem se propuser? Propor é derivado do verbo por? Sim. Então, se você tem dúvida, vou trazer agora uma breve explicação para você sobre a conjugação dos verbos derivados. Observe só. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados. Mas com calma, vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento, foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho, não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu,
porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok. Então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera. Eles vieram, eles intervieram. Se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Conseguiu compreender de forma sucinta a explicação dos verbos derivados? Quem se propor ou propuser a conhecer o debate público sobre ambiente no Brasil constatará que você observa que este verbo está no futuro. Então, se um está no futuro, isso aqui está em xeque também a questão de correlação verbal. Então, eu falo quem se propor ou quem se propuser. Aqui nós temos o verbo por. É interessante você se lembrar de que o verbo por tem acento. Se for preposição, não. Então, acento diferencial. Depois do acordo ortográfico, todas as palavras perderam. Não. Por, verbo tem acento. Então, aqui eu tenho o verbo por e o verbo propor. Na minha explicação diz, a mesma conjugação do verbo de origem terá o seu verbo derivado. Puser, então eu falo o quê? Se eu puser, ou quando eu puser lá no futuro do subjuntivo, então eu vou falar o quê? Quando eu propuser. Se tu puseres, observe aqui, se tu puseres, se tu propuseres, parece estranho, né? De repente você achou que seria quando tu propores. Eu não falo quando você pôr, eu falo quando você puser, quando tu puseres. Então, quando ele puser, quando ele propuser, se nós pusermos, se nós propusermos, simples assim, a mesma conjugação. Se vós puserdes, então propuserdes e propuserem, se eles puserem. Então, aqui, bem interessante para você compreender. Então, voltando aqui. Quem se propor, não. Então, eu já sei que é o quê? Quem se propuser, como aparece aqui. Propuser, propuser, propuser. Propuser. Constatará que a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga vêm sendo. Então, aqui você observa, eu tenho aqui um sujeito composto, não é isso? O sujeito composto vai pedir o verbo no plural. Então, a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga vai equivaler a quê? A eles. Eu falo que eles vêm sendo. Então, é do verbo vir ou é do verbo ver? Aqui você observa que eles vêm. Então, aqui é do verbo vir. Vêm é do verbo ver. Então, eu já descarto. E aqui tem vem ou vem para a gente já gabaritar a questão aqui. Então, eles, eu falo o quê? Eles vêm. Você se lembra disso? Eles vêm. Quando for ele, vou fazer aqui, do verbo vir. Ele vem, eles vêm. Eles vêm. Correto? Com acento. Agora, aqui vou colocar aqui, verbo vir. Se fosse o verbo ver, eu falaria o quê? Ele vê e eles veem. E este veem tem acento? Não mais. Credelever não mais tem acento. Então, e a Caatinga vem sendo o quê? Pressionado ou pressionados? Eles foram pressionados? Não, eles pressionados. Faça isso, substitua o sujeito composto pelo pronome pessoal. Então, eu falo eles pressionados, homens pressionados. Pelo desmatamento que traz. Quem traz aqui o desmatamento? Então, é ele, não é isso? Eu falo ele traz. Aqui você vai se lembrar de que traz é do verbo trazer. Se trazer é com Z, traz também é com Z. Então, já venho aqui, já gabaritei a questão.
Ameaças, que traz ameaças cada vez maiores a essas regiões. Maior ou maiores? Simplifique, vamos retirar isso daqui. As ameaças maiores, então, que traz ameaças maiores a essas regiões. Então, aqui você consegue identificar que o maiores vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Questão da VUNESP, contemplando concordância verbal e também nominal. Tem essas duas concordâncias? Eu sugiro que você comece pela verbal. A VUNESP não cobra muitas regras. Cobra a regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Cobra também, com certeza, e na prova da VUNESP que você for fazer, terá lá também os verbos impessoais. O verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo passado. A VUNESP adora cobrar estes verbos, como aparece aqui. Havia bastante anúncios, ou o correto seria haviam bastantes anúncios. É verbo impessoal? Você conhece os verbos impessoais? Vou falar sobre eles agora para vocês. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui, aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer
ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Caro concursando, memorizou? Então vamos já executar aqui esta última alternativa. E havia bastantes anúncios. Eu poderia falar, existiam bastantes anúncios, não é isso? Então, o verbo haver, ele está com o sentido de existir. Se ele está com o sentido de existir, ele é o que, caro concursando? Impessoal. Quer dizer que ele será empregado somente em quê? Na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Então, o havia está correto? Está. O havia está correto. Será que tem mais coisas erradas? Então, o Tico-Tico e a poesia de Camões, falei lá no início. Comece pela concordância verbal. Foram os caminhos encontrados. Dentre as pessoas que se diziam acometida, não estava, nunca me apareceu as assombrações, me assustassem bastante. Então, vou começar por aqui, por quê? Mais fácil pela VUNESP. O Tico-Tico e a poesia de Camões foram os caminhos. Então, aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. Se eu tenho sujeito composto, o verbo irá para o plural. Eu vou falar o Tico-Tico e a poesia, eu vou falar o quê? Eles foi. Não, eles foram. Então, sujeito composto, verbo no plural. Foram os caminhos encontrados. Você observa aqui que este verbo no particípio, ele vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Então, os caminhos encontrados, perfeito, alternativa A, correta. Dentre as pessoas que se diziam acometidas, quem que se dizia acometida? As pessoas se diziam, concordância ok. As pessoas acometidas, concordância desook, como um aluno me falou outro dia, não existe. Então, a concordância errada, equivocada, inadequada. Simplifique, olha aqui, as pessoas acometidas, as pessoas boas, o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Substantivo no feminino plural, adjetivo também no feminino plural. Pessoas acometidas pelas enxaquecas não estavam as criadas. Observa que faltou também o plural. As criadas não estavam. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Nunca me apareceu as assombrações. Vamos colocar na ordem direta. As assombrações nunca me apareceram. As assombrações aqui é o quê? Sujeito no plural. Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Nunca me apareceram as assombrações. Por mais que as criadas me assustassem muito. Então, observe aqui. Nunca me apareceu as assombrações. Por mais que as criadas me assustassem bastante. Então, você observa que quem pratica a ação de assustar as criadas, então aqui eu tenho o sujeito no plural, eu terei também o quê? Um verbo no plural. E esse bastante seria bastantes ou bastantes? As enxaquecas eram comuns às senhoras. Então, as enxaquecas... as enxaquecas comum, as enxaquecas boa. Então, vamos primeiramente por qual? Pela concordância verbal que falei com vocês. Não é isso? Não podia, havia bastante aqui, eu já até resolvi um pouco para vocês. Vamos lá. As enxaquecas elas eram, certinho. As enxaquecas boas, não, as enxaquecas boas, as enxaquecas comuns às senhoras. Mas as criadas, quem que não podia perder tempo? As criadas não podiam perder tempo com isso. Então, descarto aqui a alternativa D. Havia bastante anúncios. Eu falei lá no início, verbo haver no sentido de existir impessoal. Então, empregado na terceira pessoa do singular. E agora, o correto seria havia bastante ou bastantes? Bastante ou bastantes? Essa regra vai servir também para muito ou muitos. Primeiro ponto. Bastante é invariável quando exercer a função
de advérbio de intensidade. Então, bastante, invariável, advérbio. O advérbio é invariável. E o advérbio, caro concursando, como que você vai saber? É um advérbio, é um pronome indefinido, é um adjetivo? Você vai se lembrar de que o advérbio ele modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, ele vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se estiver acompanhando ou modificando um substantivo, especificando um substantivo, ele será flexionado. Não pode ser advérbio. Então, ele estuda uma coisa, ele estuda bastante, ele estuda muito. Você consegue identificar que eu modifiquei aqui o verbo estudar? Se eu chegar e falar para você, você estuda muito, você estuda bastante. Observe aqui a ideia de intensidade que eu trago para vocês. Então, ele estuda muito neste caso. Então, aqui, modificou o verbo estudar, se modifica um verbo, e ele é invariável, é um advérbio. E bastantes, vou colocar aqui também muitos. Então, bastante, muito, bastantes, muitos. Vai concordar em gênero, número e grau com o substantivo a que se refere. Então, bastantes concorda em gênero, grau e número, ou seja, ele é variável, vai concordar com o substantivo. Será um adjetivo ou um pronome indefinido. Observe a diferença aqui. Você tem motivos bastantes, você tem muitos motivos, não é isso? Você tem motivos suficientes para estudar, ok? Observe que está modificando o quê? O substantivo. E lá acima modificou o quê? O verbo. Modifica o verbo, advérbio. Modifica o substantivo, nesse caso vai ser um adjetivo ou pronome indefinido. Acertei muitas questões. Olha aqui, bastantes questões. Está acompanhando o quê? Um substantivo. Se acompanha um substantivo, gente, vai concordar com ele. Lembre-se disso, eu poderia falar. Acertei muita questão. Ok? Acertei muito exercício. Também estaria correto. Mas aí ele não variou, ele é advérbio. Não, ele está concordando com o substantivo. Simples assim. Acompanhou um substantivo, vai concordar com o substantivo. Se estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, será invariável e será um advérbio de intensidade. Havia bastante anúncios. Opa, anúncios é o quê? Um substantivo. Se ele é um substantivo, então posso substituir por muitos. O correto aqui seria o quê? Se eu tenho, vai concordar em gênero e número. Anúncios, masculino plural. Então, esse bastante aqui terá de estar no masculino plural. Ou muitos. Se fosse o muitos, seria mais evidente. Então, correto seria o quê? Havia bastantes anúncios farmacêuticos, os anúncios que se destinavam às moléstias das senhoras. Então, a alternativa é também errada. Aqui temos uma tirinha, sobre ela é correto afirmar que, por ser uma tirinha, é mais fácil para a gente ler e compreender. Não sei se vou lá para fora ou se fico aqui em casa. Ele está em dúvida. Lá fora está muito frio. Mas se eu me agasalhar bastante, só que está ventando muito. Eu quero andar de trenó. Será que eu devo? Ou talvez fosse melhor ficar em casa. Por outro lado, ficar em casa. Por outro lado, vai logo e fecha a porta. Então ele estava em dúvida se iria ou não, porque lá fora está muito frio. Alguém chutou, empurrou, vai logo e fecha a porta. Quanto mais indeciso eu fico, mais depressa as coisas se decidem. Alguém decidiu por ele. Correto afirmar que a pessoa que coloca o garoto para fora de casa se irrita com o fato de a porta estar aberta em um dia tão frio. Observe aqui. Vai logo e fecha a porta. Ele irritou-se, está fazendo frio, ele está na porta, olha a porta aberta, ele está em dúvida, olha aqui. Vai logo e fecha a porta. Então é correto afirmar a alternativa A. Ela se irrita com o fato da porta estar aberta em um dia tão frio. O garoto está plenamente convicto de que, mesmo bem agasalhado, não convém sair de casa tão tarde sozinho. A questão aqui não é a hora, a questão aqui é o frio. E outra coisa, ele está plenamente convicto.
Olha aqui, não sei se vou lá para fora ou se fico aqui em casa. Ele está em dúvida. Garoto menciona simultaneamente uma série de atividades que pode realizar, tanto em casa quanto fora dela. Em casa, não. Aqui é somente lá fora. Olha aqui. Ele vai andar de trenó, ele deve... Aí ele traz aqui, nem foi uma série. Ele trouxe aqui somente uma ação que ele podia fazer. E para andar de trenó é em casa? Nada disso, né? Seria fora dela. A pessoa que grita com o garoto e o coloca para fora desejava que ele permanecesse em casa? Nada disso. O desejo dele é o que... Tanto é que empurrou, né? Vai logo e fecha a porta. Estou rindo que, de fato, aqui tem um pouquinho de humor nessa questão. Então, ele queria o quê? Que ele fosse ou então que fechasse a porta. Fique, nada. Tanto é que empurrou. O garoto, no momento em que consegue tomar a decisão de sair, é abruptamente atirado para fora de casa. Foi abruptamente atirado? Foi. Empurrado, chutado para fora de casa, mas ele já tinha tomado a decisão? Nada disso. Ele estava indeciso ainda. Não sei se vou ou se fico. Está na porta. Olha aqui como ele está pensativo. Considere as passagens, os trechos destacados apresentam circunstância de que? Então, neste caso aqui, se traz uma circunstância, é um advérbio de que? É uma locução adverbial? É um adjunto adverbial? O advérbio é a palavra que vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância, que seja de modo, intensidade, causa, qualquer coisa assim. Vamos ver? Mas a lição de casa tem se revelado árdua. Por que ela tem se revelado árdua? Com tantos jogos, telas e recursos digitais disponíveis a um clique. Então, se aparece causa aqui, a primeira coisa que você vai fazer é colocar primeiro, e se aparece modo, você vai fazer a pergunta como. Então, a lição de casa tem se revelado árdua. Por quê? Porque você tem, primeiro, você tem em casa jogos, telas e recursos digitais. O fato de você ter em casa esses recursos digitais vai fazer com que a lição tenha se revelado árdua. Então, aqui eu tenho a ideia de causa. Olha aqui. Se eu falar, por exemplo, a rua está molhada porque choveu. Ideia de causa. Primeiro chove, depois a rua fica molhada. Então, a causa de chover levou à consequência da rua ficar molhada. Lembre-se disso. Causa ocorre primeiro. Então, já gabaritamos a questão somente compreendendo a ideia de causa. Observe. Primeiro, eu tenho tantas telas em casa. Isso vai fazer com que a tarefa fique árdua. Esse recurso generalizado da leitura é sentido. Como ele é sentido no meio universitário? Modo. Olha aqui. De forma mais marcante. Ah, mestre, mas você falou que o advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo, olha a locução verbal que é sentido. Então, uma coisa seria eu falar, esse recurso da leitura é sentido no meio universitário. Agora eu vou modificar, vou atribuir uma circunstância de modo. Esse recurso de leitura é sentido de forma mais marcante no meio universitário. Então, você consegue identificar que uma coisa é ele ser sentido no meio universitário, outra coisa é ele ser sentido mais marcante. Então, esta questão aqui traz esses bons exemplos de advérbio de causa e modo. Causa primeiro, modo como. E se aparecer tempo que não aparece aqui, você faz a pergunta com quando. E intensidade, você vai colocar muita intensidade. Correto? Por exemplo, Maria é estudiosa. Aí eu vou falar, Maria é muito estudiosa. Sempre que vou falar desse advérbio de intensidade, acabo me lembrando da minha filha pequena, ela fala muito isso. Só que ela fala de forma equivocada, né? A minha mãe é muita legal. Aí eu sempre me lembro de trazer isso para a aula, né? O advérbio ele é invariável. O advérbio ele vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Eu não posso falar, por exemplo, eu falei que o advérbio ele é invariável. Eu não posso falar, ela é muita legal, como a minha pequena fala. Na realidade, ela só tem 2 anos. Aí, o que a gente observa? Que o correto seria, ela é muito legal. Olha a intensidade, olha aqui. Intensidade, muito legal. Uma coisa é ser legal, a outra coisa é ser
muito legal. Então aqui, lembre-se disso. Advérbio, modifica o ava e ele é invariável. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Para facilitar colocação pronominal, eu criei o Enéas 4Ps. Mas o que é o Enéas 4Ps? Vou falar para vocês daqui a pouco. Primeiro ponto, questão sobre colocação pronominal. Identifique os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, lhe e lhes. Então, neste caso aqui, aparece o se. É muito interessante você compreender o que? Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Correto, não inicie. Mas, será que sempre este se é um pronome oblíquo átono? Mas se esse se for, por exemplo, uma conjunção condicional, fique atento. Se der para substituir por caso, o se é uma conjunção. Aí não entra na regra do Enéas 4Ps. Se pode identificar caso, pode identificar dois tipos? Não. Eu já vi que o se aqui é um pronome oblíquo átono. Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Aí eu sempre brinco, te amo, não existe. Você pode até falar, mas o correto é o quê? Na hora de escrever, amo-te, ou então eu te amo. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Mas agora vou falar para vocês sobre o Enéas 4Ps. Observem. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise.
Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Compreendeu? Então vamos ver. Há muitas pessoas que não protegem-se. N de Enéas 4Ps. Palavra atrativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Então está errado. Correto é que não se protegem. Poucos são aqueles que se dispõem. Então aqui, olha o P de Enéas 4Ps. Aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Ele virá antes do verbo. Eu tenho um caso clássico de que, caro concursando, da próclise. Então, descarto também porque está errado. Preciso da alternativa correta. Questão da VUNESP, prova aplicada no ano de 2024. Questão que já está, prova que já está corrigida lá no meu curso de português da VUNESP. É preciso que façam-se campanhas, estranho, né? Olha o que novamente, palavra atrativa aqui, é preciso que se façam campanhas. Sempre pode-se tomar precauções. E neste caso aqui, sempre pode-se tomar precauções. Você observa, o sempre é o quê? Um advérbio, não é isso? O advérbio é o quê? É o A de Enéas 4Ps. Então, advérbio, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Então, aqui o correto é sempre se pode tomar precauções. Voltando aqui, aquela que já está correta aqui é a alternativa B. São aqueles que se dispõem. Pronome relativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e o pronome vem onde, caro concursando? Antes do verbo. Pronome antes do verbo, eu tenho um caso clássico da próclise. Então, alternativa B está corretíssima, a única delas. De acordo com a norma padrão, na voz passiva analítica, a oração do quarto parágrafo. A floresta amazônica enfrenta estiagem inaudita. Outra consequência do El Niño. Tenho voz ativa. Vou colocar na voz passiva. Então, a floresta amazônica enfrenta estiagem inaudita. Vamos pegar só esta passagem. Quando se tratar das vozes verbais, primeira coisa que você vai observar, o tempo verbal. Esta frase aqui está no presente, não é isso? Se eu disser, por exemplo, Ana ama José. Como eu posso colocar essa frase na voz passiva, analítica? José é amado por Ana. Então, você observa o mesmo tempo verbal da voz ativa, ele será empregado no auxiliar da voz passiva. Olha o verbo ser aqui. Este verbo ser, então, ama está no presente. O verbo ser aqui também, o está no presente. Então, é isso que você vai observar, o tempo verbal. Se na voz ativa está no presente, o verbo auxiliar estará no presente, acompanhado do verbo no particípio. Então, a floresta amazônica enfrenta estiagem inaudita. Você se lembra de que o objeto direto da voz ativa será o sujeito da passiva. Então, estiagem inaudita, aí eu vou colocar o quê? É enfrentada. Por que é? Porque se tem enfrenta, é presente. É também é presente. Então, estiagem inaudita, como aparece aqui, é enfrentada pela floresta amazônica. Simples assim. Aqui colocou entre parênteses esse termo acessório, você pode até retirá-lo. Olha, vamos retirá-lo. Estiagem inaudita é enfrentada pela floresta amazônica. Enfrenta-se está acompanhado do se, voz passiva sintética. A floresta amazônica tem enfrentado nada disso. Estiagem inaudita tinha sido enfrentada? Não. Ela é enfrentada, porque o verbo lá está no presente. De estiagem inaudita, enfrentou-se. Se é voz passiva sintética. Se é voz passiva analítica, será desmembrada. Não aparecerá o se. Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente empregado, considerando-se
o sentido que expressa na frase. Esta frase está contemplando os parônimos. Parônimos são as palavras parecidas na escrita ou na pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Então, eminente, eu tenho eminente e iminente, não é isso? Então, este mesmo i de iminente aqui é imediato, algo que está próximo. E de eminente, o mesmo é o de elevado, que tem uma patente alta, por exemplo. Então, o eminente calor para os próximos dias, próximos é algo imediato, não é isso? Então, se é imediato, o correto é iminente. Então, aqui o correto seria iminente. Espera-se que os países estejam engajados no cumprimento ou cumprimento. Aqui seria do verbo cumprir, não é isso? Do verbo cumprir, eu tenho cumprimento. Os cientistas deixam claro que é flagrante. Flagrante a influência do El Niño. Então, quando fala que é flagrante aqui, é algo perceptível, que você observa naquele momento. Então, flagrante é quando a pessoa pega executando aquela ação. Ele foi preso em flagrante. Quando cometeu o delito, ele foi preso. Flagrante está relacionado à fragrância, ao cheiro. O Brasil pode emergir. E eu tenho também imergir, não é isso? Aí basta você se lembrar de o país emergente, não é aquele que está subindo. Então, emergir está relacionado a algo externo, que ele estava, por exemplo, dentro da água e saiu da água, foi para o lado externo, onde não havia água. Então, é emergir mesmo. O Brasil pode emergir como país verde. Emergir pode significar também surgir, não é isso? Ele surgiu, ele emergiu. Então, aqui está correta. E imergir é quando você fica imerso, é quando você fica dentro, quando você fica no interior. Então, aqui para você se lembrar, imergir, o i de interior, emergir, o e de externo. Se os países, quando falar de regras, você vai se lembrar que o correto é infringir. Vem lá, infração, por exemplo. Infração é quando está infringindo as regras. Então, o correto aqui seria infringir. E infligir é aplicar uma pena, aplicar a pena a alguém. Então, aqui o correto seria infringir, porque ele estaria quebrando, violando as regras.